Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova. São 22 horas e 1 minuto. Nós estamos chegando ao vivo nesta noite de quinta-feira para o nosso Além da Notícia de hoje, que será muito especial, eu não tenho dúvida. A gente, ao longo do dia de hoje também, já começou a anunciar este programa, porque o tema, ele vai ao encontro das necessidades de todos nós. Nós falaremos hoje sobre perdendo o medo da morte. Como perder o medo da morte, uma vez que parece que ela está cada vez mais perto por causa desse momento que a gente vive. Mas, se formos analisar bem, ela sempre está perto ou está longe. O que vamos fazer no programa de hoje aqui é refletir sobre o lado real, o lado filosófico, o lado cristão, a existência da morte em todos os aspectos. E como isso não deve nos apavorar. É o grande objetivo desse programa de hoje, é trazer à luz tudo aquilo que envolve esta ilustre irmã desconhecida, como já dizia São Francisco, irmã morte. Pois bem, para falar sobre o tema de hoje, eu quero já anunciar nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo o Padre Fernando Rebouças, tenente-coronel, capelão do Corpo de Bombeiros Militar do DF, bacharel em administração, filósofo e teólogo, como todo padre, pós-graduado em filosofia clínica, terapia familiar e está concluindo psicanálise. O senhor também organizou no Distrito Federal, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, já 2 fóruns de prevenção ao suicídio, em parceria com o Conselho Regional de Medicina. Estou vendo aqui, realmente é um currículo maravilhoso. Então seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui. Aqui já é um ambiente muito conhecido para o senhor, né? Já me sinto em casa, graças a Deus. Sou sempre muito bem acolhido pela Rede Canção Nova e pelos espectadores dos programas da Canção Nova, né? E eu agradeço mais uma vez o convite para tratar desse tema que eu acho bastante pertinente nesses dias de Covid, né? Tantas pessoas aí com medo de morrer, e o medo da morte se entende a partir do momento que ele é, digamos assim, natural, mas que não se entende na medida em que a fé, como eu vou ter a oportunidade de mostrar aqui hoje, tem que tirar esse medo da morte. Porque se a fé não tirar o medo da morte, essa fé está defeituosa. Isso eu posso garantir a você. Todas as pessoas de muita fé que eu tenho conhecido não têm medo da morte. E eu gosto de trazê-lo aqui porque assim a gente o desafia a abordar temas difíceis como este. Bom, agora para começar, a gente não teria como fazer um programa também sobre este tema sem recordar da passagem recente de um querido pastor brasileiro da nossa Igreja Católica, Dom Henrique Soares da Costa, que no último sábado partiu para a casa do Pai. E a gente quer começar esse programa de hoje também aqui. Acabamos de acompanhar já na programação da Canção Nova uma homenagem e vamos também fazer uma pequena aqui na abertura desse nosso Além da Notícia de hoje. Então acompanhe este VT. O texto não é meu, mas daqui a pouco eu falo quem é o autor do texto. Acompanhe. O choro pelo bispo alheio. Esses dias o Brasil católico parou para chorar um bispo. Mas bispos morrem sempre. Mas que choro é esse então? Que avalanche de comoção invadiu as mídias, invadindo também a alma da gente? Hoje vejo todos chorando o bispo alheio. Comoção, lamentos, lágrimas e pedido de beatificação com petição aberta pela internet, numa versão avançada do Sensus Fidei. Devo entender o porquê de tudo isso. De como um bispo de uma diocese simples tornou-se gigante dessa forma. Um simples bispo sendo bispo. Apenas isso. Vivendo apaixonado por sua diocese e pelo seu rebanho, com os pés no chão e os olhos abertos para Deus. Onde estava o bispo? Onde o povo estava. Ora ensinando a doutrina, de forma tranquila, com sua habilidade teológica. Estava no meio do povo. Numa das cheias em Palmares, no meio da lama, está lá o bispo, de botas e solidéu, na lama com suas ovelhas enlameadas. Não esperava. Ele mesmo ia. O povo se sentiu amado pelo bispo. De Palmares, atingiu o Brasil inteiro pela simplicidade, sem perder a dignidade. Pela clareza, sem perder a ciência. Falava verdades e acreditava nelas. O povo sabe quando um pastor acredita no que fala. Não tinha vocação para cargos,
nem tampouco brilhava em seus olhos a fome de carreira a galgar. Queria levar Jesus às almas e as almas a Jesus, somente. E o povo, carente das verdades da fé, sucumbindo nas trevas dos achismos ideológicos e dos teologismos, foi atrás da água mais pura. E agora chora a secura que se avizinha. O bom pastor, com cheiro de ovelhas, deixa sempre nas ovelhas o cheiro do pastor. E aqui, precisamente aqui, encontra-se o segredo de Dom Henrique. Deixava no povo o cheiro, o perfume, o suave odor de seu episcopado. Aqui o segredo que atrai gente de todo o canto, de todas as partes, de todos os lados. E nós, os eclesiásticos, com humildade, aprendamos a deixar em nossas ovelhas o cheiro do pastor. E assim seremos também amados, lembrados e talvez chorados, porque terá valido a pena ter estado aqui. Chorai, sinos de Palmares, chorai, porque morto é o bispo, mas o perfume do seu episcopado continua por aí, nas ovelhas daí e de outros prados. Eu quero parabenizar ao padre Marcelo Tenório, da Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É o autor desse texto incrível. É um texto mais longo, eu tive que abreviá-lo para a gente fazer aqui essa edição. Muito obrigado ao padre Marcelo e cumprimentos, a nossa solidariedade, aquele abraço sentido a toda a Diocese de Palmares e, por que não dizer, a Igreja do Brasil que amava tanto esse homem, não é? Muito bem. Se você me conceder um gancho, Pois não? Eu assisti um videozinho de Dom Henrique Soares, realmente um santo bispo, um bispo que pregava a verdadeira doutrina da igreja, né? E era um homem convicto daquilo que falava. Como foi bem colocado aí no vídeo, o povo sente quando o pastor vive aquilo que ele prega, quando ele é convicto. E ele nesse vídeo cita, por exemplo, Santa Teresinha, quando ela diz, não morro, entro para a vida. Santa Teresa d'Ávila, vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro porque não morro. E São João da Cruz, que dizia que no dia seguinte estaria cantando matinas no céu, né? Então, são santos que tinham essa certeza de que para nós cristãos a vida não é tirada, ela é transformada. E nós precisamos ter essa mesma convicção, porque isso vai afetar o nosso modus vivendi aqui, né? A gente vai ter paz interior e a gente vai estar sempre feliz, alegre. Nada pode nos abalar, porque o maior medo que o ser humano pode sentir é o medo da morte. E Dom Henrique Soares não tinha medo de morrer. Inclusive, ele conta uma história interessante, quando ele é seminarista, em Maceió, falando de uma freira velhinha, quando terminava a missa, ela ia sempre para o sacrário, alisava o sacrário e falava para Jesus Eucarístico, homem, me leve. E ele ia contar depois isso lá para os seminaristas, né? Por que ela falava isso? Por causa dessa certeza, por causa dessa convicção. E esses dias até estavam veiculando na mídia, bom, eu não sei se era a opinião dessas freiras, mas um convento de freiras, eu não vou me recordar agora qual, que foi acometido aí de Covid-19, 13 freiras morreram. Eles colocaram a notícia como uma tragédia, né? Então, creio que as freiras não pensavam assim, mas o povo acha isso uma grande tragédia. Meu Deus do céu. Freiras que viveram só para Deus, ao serviço do Senhor, agora vão simplesmente chegar ao porto de destino, que é a eternidade, né? Então, são essas as certezas que nos alegram, nos confortam o coração. Se essas são certezas para quem tem fé, para um povo de fé e que olha, inclusive, para a morte como uma beleza e como o encontro com o amado da sua vida toda, por que e de onde vem o medo? Inclusive, a gente pode falar numa nação extremamente cristã como a nossa. Por que o medo da morte? É o tema do nosso programa, que hoje se propõe a tirar esse nosso medo. Então, eu já começo, Padre Fernando, a primeira pergunta que eu já faço é exatamente assim, o que é a morte? Antes de falar da morte, né, como a gente vai falar do medo da morte, eu quero falar um pouquinho sobre o medo, porque o medo é um instinto que está inscrito na nossa natureza, né, com o qual todos nós nascemos. Aliás, existem 5 emoções básicas, né, segundo a psicologia, que são o nojo, a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Né? Então, o medo existe para quê? Para defender as nossas vidas no nível biológico,
né? Nós temos a chamada RBA, reação biológica de alerta, quando, por exemplo, a gente se assusta, cai a adrenalina no sangue, a respiração se acelera, os batimentos cardíacos também, porque o sangue tem que circular para levar glicose e oxigênio às células, porque eu tenho duas opções diante de um leão feroz que entra aqui. Ou eu ataco o leão, ou eu fujo dele. E eu vou precisar de força, né? Vou precisar de pernas para correr. Então, por isso, o medo é uma coisa genial, inclusive, porque você não para calcular, né? Isso é lindo demais, isso para mim prova a existência de Deus. Nós estamos programados para sentir esse medo e automaticamente haver essa descarga bioquímica e a gente tomar uma decisão rápida, isso me deixa assim impressionado. Bom, e aí existem também os medos chamados fóbicos, né? Que são os medos psicológicos, é aquele medo que sou eu que crio e mantenho, não existe uma ameaça real aqui na minha frente, e esses medos é que são perigosos porque eles podem aprisionar, né? Então, o medo é essa reação, né, a uma situação de perigo. Bom, e aí falando agora da morte, né? A partir do que o senhor está nos dizendo, então, o medo, então, é uma pressão sob a qual nós vivemos e que é positiva também. Aliás, todas essas emoções, né, quando a gente fala das emoções, as pessoas falam, nossa, padre, por que Deus colocou na natureza humana 4 emoções negativas e uma positiva? Não é que são 4 emoções negativas. Eu vou repetir, nojo, raiva, tristeza, medo e alegria. A única positiva aqui é a alegria? Não, peraí, nojo, raiva, medo, tristeza e alegria, sim. Exato. Pronto, então vamos lá, a que seria positiva seria a alegria, né? Mas vamos lá, por exemplo, ninguém gosta de sentir tristeza, nojo, nem raiva e nem medo. Mas é a tristeza que me faz, por exemplo, ir pedir desculpas a você, porque eu lhe humilhei publicamente, eu lhe ofendi, entendeu? Então, ela está cumprindo um papel positivo, eu preciso dela para poder realizar esse nobre ato de pedido de perdão, entendeu? A raiva também é aquilo que me faz lutar contra uma grande injustiça. Então, eu vejo um cara de 2 metros espancando um menino de 2 anos. Eu sou pequeno, quer dizer, eu nem sou tanto, mas enfim, o cara é muito maior do que eu, para eu ir lá segurar, porque a gente não vai para bater, o cristão, quer dizer, bate só em último caso, né? Para defender a própria vida ainda vai. E aí eu preciso realmente dessa força física, e a raiva que vai desencadear essa bioquímica que vai me ajudar nesse momento a resolver uma situação de injustiça. Então, são emoções que a gente não gosta de sentir, mas são extremamente úteis, só que elas precisam estar no lugar certo. E o adoecimento psicológico vem quando essas emoções vão para o lugar errado. Esse é o ponto, entendeu? Pois bem, então se perguntou sobre a morte, vamos falar um pouquinho sobre a morte, né? Primeiro que nós temos aí filósofos como Schopenhauer, que falava que a morte é a musa da filosofia, né? Então é aquela que vai inspirar a filosofia. E aí eu já pego Sócrates, para quem a filosofia não seria outra coisa que não a preparação para a morte. E termino com Santo Agostinho, né, que é um grande santo, um grande pensador, até poeta, vamos dizer, né, no seu modo de se expressar, tão bonito como Santa Teresa d'Ávila, enfim. Ele dizia que não é a vida que é mortal, é a morte que é vital. E por quê? Porque a morte deve nos ensinar a viver. Esse é o grande ponto. Isto quer dizer, a morte não é o fim. Não, para nós não. Eu vou me deter um pouco mais nisso daqui a pouco. Então, Sócrates, né, que foi condenado injustamente, foi obrigado a beber cicuta, né, tem todo um discurso sobre essa questão da morte, e ele fala de 2 opções, que é mais ou menos o que o povo acredita hoje em dia. A primeira é o famoso game over, né? Ou seja, acabou o jogo, fecharam as cortinas, né, acabou o show. Então, eu estou dormindo sem sonhar. Então, essas pessoas não acreditam que a vida continua e a morte é simplesmente o fim do ser, né? Então, essa é uma posição. A morte é o nada. E essa posição eu acho extremamente perigosa. Por quê? Porque ela convida ao suicídio aquelas pessoas que estão sofrendo. Então, a vida está ruim, não vou sofrer mais, eu simplesmente vou dormir sem sonhar, né? Então, eu vou lá e me mato. Então, ela é um perigo, né? Agora, o que nós cremos, nós cristãos? Porque ela encerra, ela não dá nenhuma perspectiva, não é?
essa visão. Não dá, exato. E muitas vezes a gente vai ver o suicida não querendo, vamos dizer assim, se vingar de alguém. Às vezes até tem essas situações mais críticas, né? Mas simplesmente a maioria quer acabar com o sofrimento. Não está aguentando. Se livrar de algo que está vivendo. Exatamente. Então, por isso é perigosa essa visão. E depois, a nossa visão, que é a de que a vida continua, né? Para nós, a vida não é tirada, ela é transformada. E aqui agora a gente já sai da visão filosófica, então, para a nossa visão cristã, né? Cristã, exato. E aí, quando a gente entende que a vida continua, né, vem uma pergunta interessante. Se eu vou morrer, qual é o sentido da vida, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, filósofos como Martin Heidegger, dizendo que a vida não tem um sentido. Nós é que atribuímos um sentido para ela, né? Bom, e aí eu até falo que... O que ele quer dizer com isso? Pois é, então, eu até digo o seguinte, imagina aquelas pessoas que dizem que nós vivemos no mundo da fantasia, né? Nós que cremos em Deus, tem muito ateu que fala que nós vivemos de uma grande fábula. Tá, então, veja que esse próprio filósofo aqui diz o seguinte, que eu posso atribuir um sentido para a vida. Então, eu escolhi a fábula vai me dar um sentido, e aí muita coisa boa vai acontecer a partir da crença na fábula. E eu sempre falo, né, nas minhas catequeses, o seguinte, ainda que o cristianismo fosse uma fábula, é uma fábula tão linda, tão inspiradora, que nos convida a um grau de atitudes, né, a sermos pessoas tão boas, que eu acho que vale a pena acreditar nessa fábula. Ainda que fosse uma fábula, eu abraçaria esta fábula. E aí, né, a própria psicologia fala da importância da crença, né? A programação neurolinguística tem, inclusive, um dogma, crer para ver. Então, a partir do momento que eu creio, inclusive, o meu organismo vai reagir àquilo que eu creio que é verdade, né? Então, ainda que fosse uma fábula, né? Na medicina a gente escuta muito falar do efeito placebo, né? Que é quando você está com dor de cabeça, eu lhe dou uma pílula de farinha dizendo que é o melhor remédio para dor de cabeça e você se cura porque você acreditou, né? Então aí a gente vê o poder da crença. Então vamos deixar essas pessoas, né, que estão na fábula acreditar, por quê? Porque o efeito placebo vai acontecer na vida delas. Isso quer dizer... Mas eu estou convencido de que não é uma fábula. Mas só para dizer que ainda que fosse, é uma fábula maravilhosa e a própria ciência me convida a crer naquilo que vai me fazer bem. Bom, e aqui a gente já chega a uma primeira conclusão. Crer nos faz bem diante da vida e de uma perspectiva de morte. Acreditar, ter fé, faz bem. É isso. Demais. Olha, primeiro que está provado cientificamente, inclusive depois quem quiser pode entrar no nosso site, o www.paroquiacbmdf.com.br e procurar o meu trabalho do nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais, no qual eu discorri sobre os benefícios da fé na vida do homem. E a gente sabe que quanto mais fé a pessoa tem, isso está provado cientificamente, não por 1, 2, 3 pesquisas, por centenas, né? Então, quanto mais fé, menos depressão, menos hipertensão, olha aí, menos ansiedade, menos suicídio, menos divórcio, menos drogas, menos depressão, menos endividamento irresponsável, as pessoas têm mais qualidade de vida, tendem a ser melhores profissionais, então é incrível. A partir daí, e nós vamos já para o intervalo, só quero chamar o intervalo com essas duas questões. Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho respondendo. Por que nós tememos a morte? Com essa reflexão que a gente está partindo dela aqui. E por que tememos que aqueles que fazem parte do nosso círculo de familiar ou de amizade morram? Já no próximo bloco. Perdendo o medo da morte é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Estamos ao vivo, você que está acompanhando o nosso programa, seja muito bem-vindo. Manda já a sua questão, olha, para esse número de WhatsApp que já está aparecendo aí, DDD 61 3363. Aliás, está aparecendo outro número aí agora. Confundi aqui com o número que eu tinha antigo. Está aparecendo já o número novo. Mande aí no último bloco, a gente submete aqui ao Padre Fernando. Mas vamos lá. Eu quero aproveitar esse instante que a gente está voltando aqui, porque o nosso departamento de jornalismo nos preparou também uma reportagem sobre as causas de mortes no mundo. Vamos acompanhar rapidamente. Cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho, porque tudo que é vivo morre. Assim, Ariano Suassuna resume o que é a passagem do ser humano pela Terra,
o agora saudoso Dom Henrique Soares também lembrava o quanto é repentino estar aqui e de repente não estar mais. A morte é danada, não pergunto se eu tenho um compromisso no outro dia, se tinha alguém me esperando, nada, não respeita nada, ninguém. No momento em que vivemos, o medo da morte está mais presente. Estamos sendo obrigados a olhar de frente para ela, confrontá-la. Os números diariamente noticiados não nos deixam esquecer que um dia nos encontraremos com ela. No Brasil, o coronavírus já matou mais de 80 mil pessoas. Ao redor do mundo, mais de 600 mil. A principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Hoje, aqui no Brasil, mais de 220 mil pessoas morreram por conta dessas doenças. No mundo, segundo o último levantamento anual da Organização Mundial da Saúde, mais de 17 milhões de pessoas morreram. De acordo com o último levantamento do INCA, mais de 7 milhões de pessoas morrem de câncer ao redor do mundo. No Brasil, mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos com a doença. O trânsito também faz milhares de vítimas. Aqui no Brasil, em 2019, foram mais de 40 mil. O fato é, começamos a morrer quando nascemos, mas a morte não representa o fim. Devemos temê-la? São Paulo tinha tal... Ele que disse, para mim viver é Cristo, o que era morrer para São Paulo? Está em Filipenses 1, o meu desejo é partir para estar com Cristo. Veja, para São Francisco a morte é a irmã. Para Santa Teresinha ela não morre, entra na vida. Santa Teresa diz, vivo sem viver em mim e tão alta vida espero que morro porque não morro. São João da Cruz diz, amanhã eu vou cantar matinas no céu. Para nós, perder o medo da morte significa encontrar o sentido da vida. O cristão, professor, tem a graça de viver da morte que ele vai morrer. Desde o batismo, recebendo o Espírito de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo vai trabalhando em vocês. Nossa vida é mortal porque ela é toda carcomida pela morte, feito madeira bichada. É morte cada saudade, cada derrota, cada tristeza, cada medo, cada angústia, cada frustração. A nossa vida é morte o envelhecimento, é morte as forças começarem a faltar. Veja, então a nossa vida é toda mortal. Eu posso viver isso como uma derrota maldita, ou eu posso ir unindo as minhas mortes à morte de Cristo. Bom, a partir da reportagem que a gente acaba de ver, é por isso que é bom viver e aproveitar cada momento, não é, padre? E não ficarmos presos ao medo, porque ela vai chegar um dia. Por que eu vou ficar preso ao medo agora, né? Exato. E aí no vídeo foi falado algo que a gente já estava começando a desenvolver aqui, que é a morte dando um sentido para a vida. No caso nosso, que sabemos que a vida continua e que sabemos que tudo que nós temos para ganharmos o céu é esta vida, então é a morte que vai imprimir um sentido para a minha vida, né? Por quê? Porque, tudo bem, a vida continua, mas o que vem depois? Quem nos fala isso é a Sagrada Escritura. Tem um inferno horroroso, né, eterno, para aqueles que não viverem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tem um céu maravilhoso para aqueles que levarem uma vida santa, né? Gostei da frase. É a morte que vai imprimir o sentido para a minha vida. Exatamente. Por causa dessa realidade, né? Porque eu preciso fazer as minhas escolhas em função do porvir. Uhum. Porque do lado de lá a gente tem a eternidade. Isso aqui passa, né? Então aí eu gostaria de citar o Viktor Frankl, que é um grande psicólogo, né, austríaco. Ele viveu no campo de concentração e ali ele conheceu o pior e o melhor dos homens. Por quê? Porque havia uma rede de ajuda lá dentro, né, para que as pessoas conseguissem sobreviver, porque aquilo ali foi o pior que aconteceu, né, na humanidade. E aí ele começa a entender a importância desse sentido para a vida, né? Ele dizia que nós precisamos assumir uma responsabilidade conosco e com a humanidade. E que quando a gente tem um porquê forte, esse porquê inspira e orienta o como.
Então, nós temos isso na nossa fé cristã, né, que a gente vai falar daqui a pouco, melhor. Tá? Agora, hoje a gente vê o quê? As pessoas querendo ser felizes. Ah, Pato, qual é o problema em querer ser feliz? Não tem problema. Acho que o problema é querer ser infeliz. Agora, ser feliz com que critérios? O que é ser feliz para cada pessoa? E aí a gente vê as pessoas colocando a felicidade num grande amor, simplesmente, nas realizações materiais. A impressão que dá é que o homem de hoje, padre, ele vive um desespero, ele vive numa pressão terrível para viver momentos de felicidade agora, porque parece que ele imagina que daqui a pouco vai se esgotar o tempo dele, alguma coisa, a validade dele. Então, se vive uma espécie de um desespero por querer ser feliz, por querer ganhar dinheiro, por querer alcançar aquilo que ele tem em mente. Só se vive o agora, né? Não se vive em função de um futuro. Há um hedonismo muito grande. Eu já falei disso no programa anterior, né? O quanto que esses apegos acabam gerando infelicidade. Porque se eu não tenho aquilo que é objeto do meu apego na minha posse, eu vou sofrer. E isso pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser um cargo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Bom, falando em apego, então deixa eu buscar já aqui, porque a gente conversava antes que existem eremitas na França, eremitas de São Paulo, que já são completamente desapegados ao ponto de viverem o inverso disso, né? São os paulianos, né? Eremitas de São Paulo. Eles, inclusive, têm um cumprimento interessante quando eles se cruzam, que é memento mori. Né? O que quer dizer isso? Lembra-te que hás de morrer. Que se contrapõe ao carpe diem, né? Evocando um pouco aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é o que? O carpe diem, aproveite o dia. Tá, eu sou a favor do aproveite o dia, mas aproveitar o dia em Deus, não de modo mundano, não de modo egoísta, que é o que está nas cartilhas de muitas pessoas, infelizmente, né? E eu queria aqui tecer algumas considerações sobre a morte, né, que são interessantes do ponto de vista aí da filosofia. Tá? Em primeiro lugar, imagina, se a gente não fosse morrer, né? Do jeito que o ser humano tem essa tendência a postergar, né? Deixar para amanhã essa preguicinha que vem lá do pecado original. Então, a própria ciência não evoluiria, não haveria progresso, as instituições ficariam meio que estagnadas, né? A gente não diria o eu te amo hoje, porque de repente eu começo a levar uma vida afetiva mais rica justamente porque eu não sei o dia de amanhã e eu não quero passar para a eternidade sem deixar esse legado de amor para os meus familiares. Então a gente vê o papel da morte na sociedade, né? Ela nos força, por assim dizer, a viver. E, inclusive, os estudos recentes, né, nos grandes centros universitários que estudam a morte, hoje a morte é um fenômeno estudado, nós temos na Universidade de São Paulo o LEM, né, que é o Laboratório de Estudos sobre a Morte. Enfim, fala-se da morte como fundadora da cultura. Agora, ela gera um medo em nós, por quê? Porque as pessoas que não têm uma base catequética boa, e tem muito católico aí que não sabe nada sobre esse assunto, elas, por exemplo, pensam muito na ruptura da teia afetiva, né, que eu vou ficar dentro daquele caixão, meu Deus, essa gaveta tem barata, tem mosquito, eu vou ficar ali. Não, o que está ali é o corpo, a gente enterra porque um dia foi templo do Espírito Santo e a gente espera a ressurreição da carne. Né? Mas as pessoas pensam nessa coisa da solidão, né? Tem esse medo da sua própria extinção. Quem, por exemplo, tem um patrimônio grande não vai ter nada disso mais. Então, tudo isso vai gerando angústia, né? Enfim, por isso que vamos ver várias religiões, eu cito uma diferente da nossa, que é o budismo, que prega o desapego, já como uma preparação para a morte, né? E uma coisa interessante da gente considerar é que a morte faz parte da vida. Se a gente olha para a natureza, por exemplo, a gente vai ver que a lagarta precisa morrer para que dela nasça a borboleta, né? A água tem que morrer enquanto água para virar vapor, depois ela vira nuvem e volta como água. Então a gente vê morte gerando vida, né? Por exemplo, o espermatozoide não pode querer continuar sendo espermatozoide, ele tem que morrer enquanto espermatozoide, o óvulo enquanto óvulo, para que nasça uma coisa maravilhosa chamada ser humano, né? E Jesus fala, inclusive, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer dará muito fruto, porque dele vem uma nova planta, com novos frutos, novas sementes, e assim a gente vai ter o ciclo da vida. Tanto a natureza quanto o Evangelho, em várias passagens outras também, para mim a vida é Cristo, morrer é lucro, tudo isso não nos leva também a esse conhecimento de que o desapego, ele é um bem
ele nos traz um grande bem. E não é exatamente isso que falta hoje para o nosso povo cristão, o conhecimento do Evangelho, conhecimento da sua fé, que lhe dará uma paz interior tão grande, tirará essa ameaça do medo da morte. Esse ponto do conhecimento eu acho essencial, porque hoje a gente vê muita gente devota, muitas pessoas que têm práticas, um reza o texto todo dia, o outro reza a ladainha todo sábado, vai à missa, mas a parte de conhecimento da fé, né, as perguntas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, não sabem quase nada. Sabem citar algumas passagens bíblicas que vão muito de encontro com aquilo que lhes é conveniente, inclusive, e tem muita gente que tem uma audição e uma visão seletiva. Né? Não querem ouvir falar de justiça de Deus, não querem ouvir falar de inferno, né? Eu acho que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa muito boa. E aí é que mora o perigo. E a gente precisa afirmar a verdade, porque lamentavelmente, às vezes a gente vai ver até no clero, sacerdotes que já não pregam mais a existência do inferno. Eu poderia concluir que nós temos hoje uma deficiência grave que nos leva a esse medo da morte e do que acontecerá depois dessa vida aqui, que seria catequese, a primeira deficiência na catequese, e a segunda, temos um problema de querer interpretar a palavra de Deus ao nosso gosto. Exato, E veja, a questão da catequese que você falou aí, né? A catequese, ela tem que ser o que sempre foi, porque existem conteúdos básicos da fé que têm que ser ensinados, mas a catequese moderna, e é isso que eu aplico lá na nossa capelania, ela tem que responder às muitas heresias que circulam e estão tirando as pessoas da fé. Né? Hoje tem muito sincretismo, tem muito esoterismo, muito relativismo e, bom, marxismo cultural que depravou a cultura, né, ocidental cristã de uma maneira assim avassaladora. Então, hoje a gente precisa apresentar os antídotos, inclusive para as muitas mentiras históricas contadas sobre a igreja. Uma delas, inclusive, é de que a igreja, eu cresci escutando isso. Tá? A igreja inventou a Bíblia, é um livro que existe para manipular as massas, para a igreja católica se manter no poder, continuar no poder. Olha que loucura, que absurdo. Né? E tem muita gente que cai nessas mentiras aí. Né? Padre, a partir daqui eu posso concluir também que as pessoas que têm uma fé pura e consistente, essas pessoas, elas lidam melhor com a morte e a realidade da morte? Sim, isso com absoluta certeza, né? A gente vai ver, por exemplo, esse pessoal do LEM, Laboratório de Estudos sobre a Morte, né? Na pessoa da psicóloga Maria Júlia Kovacs, por exemplo, dizendo que os religiosos temem menos a morte. Isso é uma conclusão, né, a que eles chegaram nesses estudos que fizeram. Inclusive, a perspectiva religiosa é uma coisa fantástica. Né? Outros estudos mostram que as pessoas mais felizes são as pessoas gratas. Né? E a gente vai se acostumando a rezar só pedindo a Deus. E quando agradece, Senhor, obrigado por tudo. Né? A gente não gasta tempo procurando ver cada bênção que Deus nos concede a cada dia. Né? A manhã ensolarada é uma coisa tão linda. Quando a gente passa, eu moro aqui no Guará, eu passo ali e vejo as flores, né, que estão no meu caminho, que coisa maravilhosa. Então, isso é um dado, tá certo? E uma coisa interessante também é o seguinte, na religião nós aprendemos por que vivemos, por que morremos e o que vem depois. Né? E saiu um estudo recente, um amigo meu, até meu comandante lá no Corpo de Bombeiros, mandou um vídeo, que eu acho que foi providencial, falando de uns estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos, no Centro de Engajamento Bíblico. E eles tinham por objetivo simplesmente saber, né, como é que as pessoas liam a palavra de Deus, qual era o contato que tinham, e acabou que o produto saiu muito melhor do que a encomenda. Porque na pesquisa eles descobriram, por exemplo, bom, que as pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana têm alguma melhora, alguma coisa mais insignificante. 2 vezes, um pouquinho melhor, 3 vezes, aí é como se o coração já começasse a bater. Agora, a partir de 4 vezes por semana, eles ficaram impressionados. A gente pode mostrar daqui a pouquinho esse vídeo aí? Pode mostrar. Porque é um material lindíssimo. Vocês conseguiram, então? Sim, a gente conseguiu. Então, eu nem vou mencionar aqui, já que o vídeo vai aparecer. Então, essa é um outro dado muito significativo sobre a Bíblia. Eu poderia dizer que também hoje, esta fé cada vez mais superficial que temos em nossa sociedade, é ela que também nos traz hoje esse medo constante, porque não se sabe, ou ao menos não se consegue pensar de onde, por que vivemos, por que morremos e para onde vamos depois que morremos. Uma fé superficial ou uma ausência de uma fé bem vivida, uma fé prática, consistente, é isso que
provoca na sociedade de hoje este medo, este Você pavor da vai morte. ver nesse videozinho, por exemplo, que eles descobriram que há uma queda de 60% da estagnação espiritual a partir do momento que a gente lê a Bíblia pelo menos 4 vezes Então, por peraí, semana. nós vamos primeiro para o intervalo. Vamos pro Já vamos intervalo. deixar o pessoal em casa agora com a vontade de ver esse vídeo. Na volta a gente vai assisti-lo. Agora, intervalo, voltamos já já. Já voltamos aqui na sequência do nosso programa de hoje. A gente tem uma porção de coisa para falar. Tem questões que estão chegando aqui. Obrigado a tanta gente que está mandando já questões diversas aqui para o nosso programa. O padre nos falou de uma pesquisa e a gente tem agora o vídeo. A gente vai acompanhar esse vídeo com toda a atenção. Os efeitos da Bíblia já está ali, não é? O efeito da Bíblia no cérebro humano. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this What extent. kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang- 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200% Wow. because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. É indispensável a gente conhecer algo como isso e continuar a mesma coisa, né, padre? Eu inclusive digo para você que eu adoro esse tipo de material, porque o meu modo de catequizar é usando muito a ciência, né, a filosofia, a psicologia, a própria medicina, que só confirmam aquilo que nós aprendemos na fé. Tá? Então, até quem tiver materiais aí desse tipo, eu recebi isso recentemente, fiz questão de trazer, porque realmente é um tesouro. Né? E você veja que há uma mudança significativa, né, na vida das pessoas, cai a raiva, o sentimento de solidão, melhores relacionamentos. Por quê? Porque a gente entende... Os vícios, né? A gente entende que Alcoolismo, existe um pornografia. porvir, que se eu não mudar de vida, né, eu não vou chegar a esse céu. Né? Fora o seguinte, a gente já começa a colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, porque eu conheço, eu sei o que é o certo e o que é o errado. Então, eu largo o errado, faço o certo, me sinto bem, tenho mais paz, sou mais feliz. E isso é fantástico, né? As pessoas hoje, eu sempre falo, acham que a experiência do encontro pessoal com Cristo é uma visão sobrenatural que vai acontecer. Não. É eu colocar em prática o que ele ensina, aí eu já começo a viver esse Cristo. E muda tudo na vida da gente. E tem um outro ponto importante. O sentimento de estagnação na vida cai 61%. Exato. E quantas Na pessoas vida não estão espiritual. deprimidas justamente porque Sim. estão com essa sensação de estagnação, né? Sim. Padre, mas vamos prosseguir aqui. O arrependimento das pessoas no fim da vida é muito comum. Isso acontece por quê? Se o senhor tiver algum outro tema também que queira abordar, aborde, que a gente está no último bloco. Eu coloco aqui o seguinte, em primeiro lugar, que isso normalmente na vida do cristão praticante não vai acontecer, tá? Alguma coisa pode acontecer, obviamente, nós não somos perfeitos, mas enfim. Segundo a doutora Ana Paula Arantes, que é uma médica geriatra especialista em cuidados paliativos, muito boa, de São Paulo, ela tem vídeos fantásticos, né, falando sobre, inclusive, envelhecimento e tudo, né, ela fala que os 5 arrependimentos são eu não ter feito as minhas escolhas,
ou seja, viver em função dos outros. Bom, aí a gente sabe que no amor muitas vezes a gente vai ter que, né, não viver as nossas escolhas, mas isso já é uma escolha e por isso não chega a ser um arrependimento, tá certo? Mas não ter demonstrado afeto, querer ter ficado mais com os amigos, né? Não queria ter trabalhado tanto e queria ter sido mais feliz. Bom, então, todos esses pontos aqui são bem trabalhados pela espiritualidade, porque a gente aprende que na vida a gente precisa ter tempo para os afetos, tempo para trabalhar, tempo para estudar, né? Tempo para rezar. Nós aprendemos uma vida muito equilibrada e o grande exemplo disso é como se vive nos conventos, é uma coisa impressionante. Às vezes a gente como padre sente até falta daquela disciplina, né? Que dá um horário para cada coisa, né? Fora essas questões afetivas, o amor é afetivo, né? Acaba que ele se traduz no afeto, no sorriso. Eu escutei uma pregação do Dom Henrique nestes dias que ele dizia assim, o segredo para se viver bem é ter uma vida disciplinada. Só acabou de falar de disciplina. Cuida da ordem, a ordem cuidará de ti. Santa Teresa d'Ávila, né? Então, aí, hoje em dia, né, nós vamos vendo aí, por exemplo, essa questão do modo como as pessoas estão morrendo, que mudou muito, né? Antigamente as pessoas morriam em casa, hoje em dia morrem nas UTIs dos hospitais. Ou se velava em casa. A minha mãe foi velada na sala de estar, na minha cama, inclusive. Exato. As pessoas têm a oportunidade de se despedir, a pessoa que está morrendo também. Não se escondia a morte das crianças. Então, hoje mudou muita coisa, a ponto de uma enfermeira, acho que inglesa, Cicely Saunders, ter lançado o projeto dos hospices. O que são os hospices? São locais onde o moribundo, né, o paciente terminal, recebe uma atenção multidisciplinar, né, ele tem a presença dos parentes que estão ali. Então, é uma morte mais humana, por assim dizer, né, a humanização da morte. Tá? Agora, eu queria falar aqui, bem rapidamente, que é o essencial da nossa conversa hoje em dia, né? Por que nós não temos medo da morte? Bom, algumas coisas já falamos aqui, mas em primeiro lugar nós precisamos, para não termos medo da morte, de algumas certezas. A primeira é de que Deus existe. Né? Então, se a pessoa tem qualquer dúvida, ela tem que procurar se instruir sobre isso. Né? Não é o caso de eu discorrer sobre cada ponto, porque cada ponto dá praticamente um programa. Eu faria até com prazer em outros momentos. Então, uma vez que nós estamos falando agora aqui para um povo católico, e sejam muito bem-vindos todos os evangélicos também, e até quem não tem uma fé, mas a fé católica tira o medo da morte? Totalmente, por causa disso. Dessa sequência que eu vou colocar aqui para você. Eu, pelo menos, posso dizer que isso aqui é a minha receita para não ter nenhum medo da morte. Né? E uma receita que eu tenho passado para outras pessoas que tinham e não tem mais, por causa disso aqui. Então, o primeiro ponto, Deus existe. O segundo, a alma é imortal. Né? Então, a vida continua. Né? Então, a morte não dá a última palavra, não é o fim do ser. Né? A Bíblia é a palavra de Deus, porque aí a gente sabe que tudo que está sendo ensinado ali, tudo que está, vamos dizer, prometido, profetizado, vai acontecer, né? A gente sabe que a morte entrou no mundo por causa do pecado, que Jesus venceu o pecado e a morte, depois que Jesus é Deus. E Jesus é um personagem histórico, hoje, inclusive, lamentavelmente, tentam, né, atacar a historicidade de Jesus, mas ele existiu. Se você for para o Talmud judeu, Plínio Jovem, Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo, grande historiador judeu, atestam a historicidade de Jesus. E Jesus morre, imagina, quando ele morre, né, não só aconteceu aquele fenômeno do véu do templo se rasgar de cima e embaixo, todas aquelas coisas sobrenaturais, mas os mortos saíram das suas sepulturas e muitas pessoas passam desapercebidos por esse trecho de Mateus 27, 52 e 53. E isso não é filme de ficção. Pelo amor de Deus, foi testificado por todas aquelas pessoas, né? Então, a gente vê, inclusive, uma mudança nos discípulos que tinham medo e, de repente, estavam todos ali falando que Cristo ressuscitou. Então, não só eles, mas mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. Ele passou 40 dias aqui na Terra, né, ressuscitado entre nós, enfim. E aí a gente tem essas certezas, né? E é ele que fala da ressurreição da carne, tá? E por isso nós acreditamos que a ressurreição da carne vai acontecer. Nós temos essa certeza porque Jesus, e não simplesmente um mestre espiritual, Jesus que disse ser Deus e que provou ser Deus pelos milagres que ele fez os coxos voltar a andar, surdos voltar a ouvir, mudos voltar a falar, cegos voltar a ver, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Então ele é diferente, ele é Deus, e é ele que nos dá essa certeza. Ele não fala de reencarnação,
Em nenhum momento a Bíblia fala de reencarnação, senão de ressurreição da carne, que é necessária porque o ser humano está incompleto quando a alma se separa do corpo. Então a gente morre, vem o juízo particular, e aí vai haver um destino, inferno ou salvação. Na salvação tem duas possibilidades, purgatório ou céu, né? E aí a gente espera o retorno de Jesus no juízo universal, onde ele vai confirmar o inferno para quem já foi para o inferno no juízo particular. Então, quem cai no inferno não sai de lá jamais. Cuidado, porque tem uma heresia aí falando que o inferno é temporário e não é, né? E quem tinha céu vai ter o céu confirmado, o purgatório se acaba, né? Então, é isso que nós esperamos. Deus, na sua onipotência, vai reunir o que um dia foi matéria do nosso corpo, né? A nossa alma. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente morre é comido pelos bichos, mas Deus vai fazer essa recomposição. E aí, quais são os nossos consolos? Primeiro, o que a Sagrada Escritura diz? Nós vamos ver cores que nunca vimos no céu, vamos ouvir sons que nós nunca ouvimos. Seremos como os anjos, ou seja, quem morre bebê, cresce, quem morre velho, rejuvenesce, o gordo emagrece. Olha que beleza. Seremos como os anjos, todos bonitos, né? E é isso que agora deve chegar ao coração de cada um de nós. Claro, e olha... ó, Os doentes serão sãos. Exato. E outra coisa, primeiro, se não há morte, né, porque só se morre uma vez, está em Hebreus 9, 27. Se não há mais morte, então não existe mais medo, porque o medo, eu falei aqui no início, preserva a gente da morte. Não vou morrer mais, o medo perde o sentido. Não existe mais doença, porque doença mata. Não existe mais dor, porque dor é sintoma de doença. Não havendo doença, não existe mais dor. Não existe velhice, porque a velhice caminha para a morte. Deus será tudo em todos, como diz a Escritura. Não existe estado de necessidade. Aqui a gente precisa trabalhar de sol a sol, porque se eu não trabalho, eu não como. Se eu não como, eu morro. Não vou morrer mais, não vou precisar trabalhar para ganhar o meu sustento. Então, olha quanta notícia boa. E tem mais. Imagina, o amor é uma experiência maravilhosa, né? Então, o amor que você sente pela Rose, pelos seus filhos, pela sua mãe, sei lá, não é nem sombra comparado com o amor que nós vamos sentir uns pelos outros. Porque aqui a gente tende a amar mais quem cuida da gente, quem está perto, os amigos, né? No céu, a moeda corrente entre todos nós será o amor. Filhos do mesmo Pai. Conhecer Jesus face a face, Nossa Senhora, né? São Francisco, santo da minha devoção, Santo Agostinho, São João de Deus, padroeiro dos bombeiros, olha que maravilha. Inclusive, Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, num determinado momento, nos coloca para pensar na nossa morte e aí na condenação ao inferno, naquilo que ele chama de aplicação dos sentidos. Então, eu tenho que me imaginar com luxo de detalhes, condenado ao inferno, sentindo a caatinga, como dizem no Nordeste, né? A palavra feia, do inferno, mau cheiro, ouvindo os gritos dos condenados, né? Vendo os demônios passar. E ele fala que é para fantasiar mesmo, colocar o inferno mais horroroso que você puder colocar, e a mesma coisa ele faz com o céu. No meu céu eu imaginei um tapete vermelho, Jesus e Nossa Senhora num trono, um grande banquete, porque todo gordo pensa em comer, né? Então, muito canapés, os canapés todos ali de lagosta, de caviar, só coisa fina, champanhe e tal. E aí, Nossa Senhora, Jesus, os santos, todos batendo palma para a minha chegada no céu, os anjos, né, tocando as suas trombetas, enfim, aquela festa, porque se fala de um banquete, imagina. Faz sentido eu ressuscitar, ter um corpo cujos ouvidos vão ficar ociosos? Não, se eu vou ter ouvidos, eu vou ter música bonita para ouvir. Se eu tenho nariz, eu vou ter perfumes, né, para sentir. Como se fala de um banquete, a gente entende que no banquete tem comida, né, deleites maravilhosos para os olhos. Então, tudo isso é que nos aguarda. Então, para nós, a morte não é uma desconhecida. Quem tem medo, teme o desconhecido. Para nós, é tudo conhecido. E detalhe... Veja, a Sagrada Escritura não fala de todos esses detalhes assim, mas a gente tem muita coisa que vem dos místicos, né? Que foram arrebatados ao céu e conheceram. Santa Catarina de Gênova conheceu inclusive o purgatório, né? Nós temos místicos que foram ao inferno. Tem o famoso livro Três Sonhos do Monsenhor Eymar Monteiro, em que ele vai ao céu, ao purgatório e ao inferno, né? Então, a gente tem o que a Sagrada Escritura diz, eu fiz as citações todas, tem o que a filosofia permite a gente inferir a partir dos dados bíblicos e nós temos toda a confirmação que vem dos místicos. Então, isso é genial, isso nos dá certeza existencial, isso é fantástico na fé. O senhor nos trouxe excelentes notícias. Agora eu vou dar uma má notícia. O programa acabou.
Eu quero pedir desculpas aqui a quem mandou uma porção de perguntas, mas eu tenho certeza que da forma como abordamos aqui, muito daquilo que você queria saber foi respondido indiretamente, não é? Padre, obrigado mais uma vez por estar conosco. nada. Realmente o nosso tempo se esgotou, não dá para fazer as perguntas, mil perdões. Em breve a gente volta para falar de outros temas assim. E eu quero deixar aqui uma última dica, que é a leitura do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Um livro maravilhoso, fantástico, e também essa dica aí do autodidatismo, que é importante para o católico moderno, de ir atrás dos seus questionamentos. Hoje as pessoas perdem a fé porque começam a ter dúvidas, não tiram as dúvidas, são negligentes, isso é pecado contra o primeiro mandamento, e aí acabam sem fé, ou então angustiadas. Quantas pessoas aí, nesses dias de pandemia, sofrendo, até desenvolvendo o tal do transtorno obsessivo compulsivo, né, com essa mania de limpeza, e se esquecem de Deus. A gente sim tem que fazer a nossa parte. Trabalha como se nada pudesses esperar e espera como se nada pudesses fazer, o sábio conselho de Santo Inácio de Loyola. Tá vendo? Falar de morte faz bem e faz a gente viver melhor. Obrigado, Padre. Deixa a bênção para a gente, por favor. Como não? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, faça brilhar o seu rosto sobre vós e vos seja favorável. O Senhor vos mostre a sua face e vos conceda paz, vos cure e no final das vossas vidas vos salve. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Continue com a programação da Canção Nova e semana que vem a gente volta com um novo programa. Até lá.